As duas letras da palavra Kaf são as iniciais de duas palavras hebraicas, Koach, que significa poder, e Poel, que significa realizar. Kaf alude ao poder latente dentro do reino espiritual, o potencial de se manifestar completamente na esfera física do real. Deus precisa criar continuamente um mundo, caso contrário, a criação deixaria de existir no mesmo instante. Portanto, o seu potencial é atualizado o tempo todo. E esse conceito é conhecido como o poder de revelar o potencial eterno dentro da realidade. O significado literal da palavra Kaf, ou melhor, da letra Kaf, é palma, lugar onde o corpo, onde esse potencial é realizado. A letra Lamed, formada pelas letras Lamed, Mem e Dalet, é lida no acrônimo da frase Lev Mevin Dat, que significa um coração que entende o conhecimento. A forma da letra Lamed representa a aspiração do aluno que se dedica verdadeiramente a aprender da boca do seu professor. O significado literal da letra Lamed é aprender ou ensinar. E sabemos que quando ensinamos também estamos aprendendo. O segredo da letra Lamed então é esse. É o coração que aspira receber e compreender, ou entender o conhecimento. O ponto de sabedoria que vem do cérebro e está localizado no alto da própria letra Lamed. Kaf é a 11ª letra do alfabeto hebraico. Ela representa a coroa. Na Kabbalah, as 10 primeiras letras do alfabeto representavam as 10 sefirot, e Keter é a que vai coroar essas 10 primeiras. Ela representa o outro mundo, ou o infinito. É a letra que segue a 10ª letra, que é o Yud, que eu já falei dela no vídeo passado, ou seja, passa a 10ª letra, que é o mundo criado, ao Kaf, que é a 11ª letra, ou o mundo divino. A coroa, ela representa simbolicamente o poder de Deus, a realeza. O Rabi Shimon, ele diz que existem três coroas, A primeira é a da Torá, que é a coroa do saber, que foi dada lá no Monte Sinai, no deserto, e todo aquele que deseja estudar a Torá e colocar essa coroa do conhecimento na sua cabeça, será permitido. A segunda é a da realeza, ou do poder, que ganhou Davi, e todos os seus descendentes ali da tribo de Judá. E a terceira seria a coroa do sacerdócio, A coroa do sacerdócio, ela não é destinada a qualquer pessoa. É preciso pertencer à linhagem dos sacerdotes, Ou seja, ser um Cohen. Alguns ainda consideram uma quarta coroa, Que é a da boa reputação e do bom nome. A numerologia da letra Kaf é 20 e a palavra Keter, de coroa, tem a numerologia 620, Então vamos lá, Kaf vale 20, Tav 400 e Resh vale 200. E o que significa 620? É uma coroa. E que coroa é essa? É a coroa que damos a Deus. E por quê? Keter seria o número das mitzvot da Torá, que são 613, e mais 7 mitzvot rabínicas, E aí, se a gente soma 613 mais 7, chegamos em 620. E para coroar a Deus, só através dos seus mandamentos e dos seus preceitos, sejam eles da Torá, sejam os princípios rabínicos. Então, temos também, para lembrar, 620 letras no texto dos 10 mandamentos. Aí uma curiosidade para vocês. Kaf também tem algumas funções gramaticais, como indicando ali um pronome possessivo, no final de palavra. E também tem a função de comparação quando colocado no início da palavra, E aí ele tem ali um significado de aproximadamente. Kaf também significa palma, a palma da mão, E quando a gente coloca uma palma na outra é um ato, um sinal ali de subjugação, semelhante ao ato de se curvar diante de um rei, Entramos ali num estado de submissão, de súplica e até de oração ao rei. Na Torá, por exemplo, quando os líderes dos povos eles fizeram ali suas oferendas, lá na inauguração do tabernáculo, está escrito que eles fizeram uma medida inteira, cheia de incenso. E essa medida é a forma do Kaf, Por isso se chama Kafaid, Que é a medida da palma da mão, Como eu falei, que as letras do alfabeto, geralmente elas andam em par,
e elas possuem ali um significado, né? Eu não poderia deixar de falar que a letra Kaf, ela também tem um sentido ali com a letra que a precede, que é a letra Yud, que significa mão, e Kaf também tem esse significado de mão, só que mais precisamente, como eu estou falando, né? A palma da mão. E a palma da mão é uma parte da mão, porém ela é mais limitada que a mão, né? A palma da mão, ela é a parte da mão que recebe. Se você fizer ali uma concha, né, com a mão, você tem ali somente a palma, né? Que forma ali uma espécie, ó, vou fazer aqui para vocês, uma espécie de uma cunha, né? E simboliza mesmo esse ato aí de receber, né? O Yud seria já a mão que doa, né? E ambas as letras, elas simbolizam um dos pares fundamentais ali do pensamento judaico, que é justamente de doar e receber. A palma da mão, ela representa também a igualdade, né? A propriedade ou a posse ali nos sacrifícios do templo, né? Que se oferecia então uma palma ou um punhado de farinha de incenso, conforme está no Eclesiastes, capítulo 4, verso 6. Melhor um simples punhado na serenidade que 2 mãos cheias do pesar, né? Ou seja, mais vale, né, e uma casa tranquila do que uma imensa fortuna num palácio cheio de confusão. O incenso ele é oferecido no altar no dia do Kippur, né? E Yud é a mão reta, e Kaf então é a palma, né? Então uma é a retidão e a outra é a curvatura, né? Eu falei nos primeiros vídeos desse módulo que Kaf tem uma forma no início e no final da palavra, né? Que é o Kaf Sofit, lembra que eu falei isso? Que é uma letra maior, né? Olha aqui na imagem, eu vou deixar a imagem na tela. E o que isso quer dizer, né? Porque diz que no final da nossa trajetória, né? Nós sendo humildes perante Deus, nós estaremos grandes e belos, né? No começo, o Kaf, então, é o homem curvado, representando, então, a humildade, e no final, então, ele já é aquele homem ereto, né? Na sua glória e esplendor. Segundo Isaías, capítulo 40, versículo 4, diz: um dia o que está torto será endireitado, ou seja, enquanto o povo judeu estiver no exílio, estará curvado, mas quando ele encontrar a sua terra, ele voltará a ficar reto. E olha só que curioso, Jacó, ele se torna Israel, né? Para quem não sabe, tem que ir lá no livro do Gênesis procurar para entender melhor. Jacó significa curvado ou submetido ao poder do outro, né? E Israel é um nome que nos conota poder, ou seja, de um homem curvado e submisso, ele passa a ser um homem de poder. E Israel significa aquele que combate com Deus, né? Porque, conforme está escrito também lá no Gênesis, capítulo 32, verso 28, pode ser 29 também, dependendo da versão da Bíblia, tá? Jacó não será mais o teu nome, e sim Israel, pois vencestes um Elohim e prevaleceu. Israel, mais tarde, ele recebe um outro nome chamado Yeshurim, que significa aquele que é reto, e é exatamente o contrário de Jacó, né? Como eu falei, que era curvado. Então Jacó foi aquele que viveu no exílio, que estava ali curvado e humilhado, e Israel é aquele que foge para a Terra Santa, né? Isso representa também a diferença entre o Kaf curvo e o Kaf reto, tá? Então essa seria aí essa analogia. E essa ambivalência da letra, de retidão e curvatura, ela expressa a ideia de que há 2 momentos na nossa vida. Os momentos em que precisamos saber nos inclinar e os momentos em que nós precisamos nos endireitar, assim como as 2 sefirot, Netzach, né, e Hod, né? Netzach, que é a vitória, e Hod, que é o reconhecimento. E o que isso quer nos dizer, né? São 2 atitudes que o homem ele deve explorar, seja então saber vencer a si próprio ou vencer o outro, saber convencê-lo ou saber reconhecer que o outro tem razão, né? Então o Kaf, ou melhor, os 2 Kaf, eles significam uma maneira resumida que às vezes você vai ter razão, mas às vezes o outro é quem tem razão. Letra Lamed é a letra mais alta do alfabeto e por ser a mais alta ela representa um aspecto divino, né? Antes dela vem Kaf, que eu já falei, e depois dela vem a letra Mem. Kaf significa Kissé, que seria o trono. Mem vem de Melech, que é o rei. E Lamed é o rei com toda a sua grandeza.
Então a letra Lamed, ela é formada por duas letras, um Kaf em cima de um Vav, olha só na imagem, que eu vou deixar aqui na tela. Então Kaf vale 20 e Vav vale 6, e se a gente somar 20 mais 6, temos 26, e 26, que é a numerologia do que mesmo? Do tetragrama sagrado. Então Lamed representa Deus, e eu já falei em outros vídeos dessa numerologia do tetragrama, né? Se você quer entender melhor, volta nos primeiros vídeos desse módulo aí, assista, para não ficar aí, perder o fio da meada. Então essa letra, ela é uma letra alta e é a única que sobe acima da linha. É uma forma, então, que representa a transcendência, né? E o estudo, que é o que permite que nós nos elevemos. No judaísmo, o estudo ele é fundamental. Em todas as outras religiões existem dois fundamentos, que é a fé e a ação. Mas no judaísmo esse terceiro fundamento, que é o estudo, ele também é muito importante. Porque não há um judeu completo. Mesmo que ele faça tudo o que ele tem que fazer, que ele tenha fé, sem o estudo, ele não está completo. E para o judaísmo, estudar é comunhão, pois é aí que encontramos Deus. E esse encontro se faz através do texto, porque eu encontro Deus e me uno a Ele, e é aí que reside esse valor do estudo. E a letra Lamed, que é escrita com as letras Lamed, Mem e Dalet, forma então a frase Lev Mevim Daat, né? Ou seja, um coração que entende o conhecimento, ou o conhecimento passa pelo coração. E o que significa isso, né? Que quando nós estudamos algo, a gente não pode somente estudar aquilo do ponto de vista intelectual, mas sim aquele estudo ele tem que entrar no nosso coração para ter eficácia, e é assim que nós devemos fazer com a Torá, ou mesmo com a Bíblia, por exemplo. Então aquele intelecto, ele tem que entrar no seu coração e te tornar uma pessoa melhor. Esse é o verdadeiro sentido. E na Bíblia, a palavra coração ele tem um sentido muito amplo, a ponto de defini-lo como parte cognitiva do homem, né? E até intelectual. Essa relação entre cérebro e coração, porque a gente sabe que existe ali uma distância, né, entre os órgãos, mas sabemos que há uma relação também entre o cérebro e as emoções, né? Então, o cérebro é quem comanda o coração, né? E há ali uma ambivalência no coração, porque ao mesmo tempo ele é sede ali dos sentimentos, porém não podemos sentir nenhuma emoção sem o discernimento prévio, né? Porque eu não posso amar se não há um objeto a ser amado, ou até mesmo odiar também se não há um objeto a ser odiado, né? E é o cérebro quem nos indica. No entanto, o coração ele tem a sua própria lógica, né? Exemplo disso, a gente pode citar aquela famosa frase que diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece, que é até atribuída ali a Pascal. O cérebro, então, ele é mais objetivo, né? E o coração é aquele que busca compreender de maneira subjetiva. E olha só que interessante. Lamed e Limud são as mesmas raízes da palavra estudo. O verbo lamed significa estudar e ensinar ao mesmo tempo, né? Isso é uma premissa muito interessante porque aquele que ensina, ele também está aprendendo de certa forma, né? O Talmud diz assim: todos os meus mestres me tornaram sábio, mas mais ainda os meus alunos. Aliás, a palavra Talmud deriva do lamed. Então, como eu estava dizendo, o estudo ele é fundamental no judaísmo e é através dele que eu sei realizar as vontades de Deus. A Torá ela é como uma carta que Deus ele nos enviou e que nós podemos entender, ou melhor, conhecer Deus através dessa carta, né? A letra Lamed, que tem a inicial da palavra coração, Lev, né? A palavra Lev tem o valor numérico de 32 e 32 na Kabbalah são correspondentes aos 32 caminhos da sabedoria que conduz, né, do pensamento à inteligência. O Lamed, colocado na frente de uma palavra, ele significa ir em direção ou ir a um lugar determinado. E esse primeiro sentido de ir em direção, ele é muito frequente na Bíblia. Lamed, ele nos indica então uma intenção e uma meta, né? E também tem um sentido geográfico do termo, né? Quando a gente fala em estudar a Torá, na verdade, é o mesmo que construir uma direção, porque a Torá ela não é uma coisa qualquer, né? Ela é a própria palavra de Deus. Então, para onde eu vou? Então, quando eu estudo a Torá, né? E o Lamed é o que vai indicar para onde nós vamos. E olha só, a Torá
escrita, ela termina a sua última palavra com a palavra Israel, né? Pode buscar lá, né? O Pentateuco aí para quem tem a Bíblia cristã. Ou seja, a última letra é a letra Lamed, né? De todo o Pentateuco. Isso significa que a pessoa que estuda todos os livros do Pentateuco, ela vai terminar aquele estudo como uma pessoa mais elevada espiritualmente. Porque, como eu falei no começo, Lamed é uma letra alta. Então, nós podemos dizer também que o estudo é o que eleva uma pessoa. A primeira letra da Torá é Bet, lembra de Bereshit? E a última é Lamed, que está em Israel. E juntando Lamed e Bet, temos a palavra Lev, que é coração. Lembra que eu falei que a letra B, ou melhor, lembra que eu falei que a letra Bet tem som tanto de B de bola como de V de vela? Quem não pegou, tem que voltar aí alguns vídeos para aprender, tá? Então aquela pessoa, ela tem o conhecimento e ela tem um coração. É aquela pessoa que termina o estudo, porém ela sabe que ela pode continuar a crescer e alcançar níveis cada vez maiores. Então, quanto mais uma pessoa ela estuda a respeito de Deus, né, ali lendo a Bíblia ou a Torá, e coloca isso no seu coração, verdadeiramente ela nunca mais será a mesma pessoa.